Sejam bem-vindos ao nosso episódio, que eu posso chamar de um episódio até nostálgico, porque a gente está chegando no final da nossa segunda temporada do podcast Vai de Vinho Brasileiro. Foram 10 episódios, aliás, vão ser 10 episódios, né? Porque a gente vai fazer o nosso último episódio aqui da segunda temporada. Ou seja, se você chegou até aqui agora e não assistiu nenhum, você não sabe o que você está perdendo. Você perdeu 19 episódios para trás. Então assiste tudo porque está muito bom. E a gente aqui traz sempre convidados de muito conhecimento, que entendem muito do que estão falando. Você vai ver isso nos outros episódios e vai ver isso hoje também, porque a gente vai falar sobre bares e eventos de vinho. Um tema muito gostoso, né? Com certeza. E, como você já sabe, o podcast Vai de Vinho Brasileiro é uma iniciativa do Concevits RS, em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e tem o apoio do Sicredi. E para a gente conversar aqui, para a gente poder bater um papo, entender um pouco mais para onde estão indo os eventos, os bares de vinho e muito mais, a gente tem duas convidadas muito especiais que, com certeza, como eu disse, entendem bastante do que vão falar aqui, e eu vou apresentar elas para vocês. E primeiro eu quero conversar com a Tayana Fonseca Zago, que é engenheira de alimentos com 10 anos de experiência e hoje gerencia junto com seu noivo o Restaurante de Bartolomeu e a Cave Bertamoni. Ambos são negócios com a ideia de resgate de memórias afetivas em cada vivência. Bem-vinda, Tayana. Obrigada, Dani. E tenho também aqui Morgana Miolo, que é a quarta geração da família Miolo no Brasil. Empreendedora nata com mais de 20 anos de vivência no mercado do vinho e no mundo. E experiência na empresa da família. Morgana uniu a paixão pela terra, pelos vinhos e marcada pelas inúmeras experiências de enoturismo que experimentou ao redor do mundo vitivinícola. Em 2013, ela e a então amiga e futura sócia decidiram abrir juntas um negócio. E era o início do projeto Wine Garden. Bem-vinda, Morgana. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu é que agradeço. Vocês certamente vão me ajudar aqui a gente conversar sobre esse tema que é muito legal, porque a gente percebeu que o vinho, ele obviamente é uma transformação no mundo todo, né? Mas aqui no Brasil a gente percebeu em alguns lugares, e nos lugares de vocês principalmente, a gente tirar um pouco essa formalidade toda, né? Não que o vinho não precise de formalidade, precisa, mas em alguns momentos, mas em alguns momentos a gente pode ter mais uma casualidade. Como é que vocês estão vendo isso? É um movimento grande isso? Para onde vamos? Como é que estamos? Vamos começar por aí. Bom, eu gosto, né, dessa informalidade do vinho, né? Eu venho de uma família, né, de vitivinicultores, uma família muito trabalhadora, muito empreendedora, então dali também que veio a minha inspiração, né? E eu e a Gabriela, nós sempre tivemos um sonho, assim, de... vamos fazer um bar de vinhos ou uma loja, mas alguma coisa, assim, que tivesse a nossa cara. O jeito que a gente gosta de se envolver com o vinho, né? Que, obviamente, essa formalidade, tudo isso, ela tem o seu momento. Mas a gente sentia falta dessa coisa assim, o contato com a natureza, o vinho num gramado, num piquenique, que... Há 10 anos atrás, quando nós abrimos o Garden, em 2015, aqui na região não era muito comum, né? A gente bebia vinho dentro de uma sala climatizada ou num restaurante com um garçom, com um sommelier. E claro que isso é muito legal e uma experiência fantástica. Mas a gente acabou, enfim, pela nossa profissão ou por questões, né, de estudar outros mercados, conhecendo muitas vinícolas fora do Brasil, né? Em várias regiões vitivinícolas do mundo. E a gente viu muito isso quando a gente visita muitas vinícolas, no fim acaba sendo muito parecido, né? Aqui são os nossos vinhedos, a gente produz assim. É muito parecido, embora cada um tenha a sua particularidade. E aqui, no fim, assim, o que mais nos encantou, a gente conversando, sabe, em casa, assim, o que marcou, o que a gente levou, assim, no coração, foram aquelas vinícolas que nos receberam ao ar livre, olhando aquela paisagem, entendendo, é assim que nós vivemos, é
isso que a gente vê, esse é o nosso vinho, né? E aí a gente quis trazer essa ideia para dentro da Miolo, que já tinha um complexo enoturístico, mas que era a visita, né, a degustação, essa coisa mais teórica para aprender, para conhecer. E aí assim que surgiu o Wine Garden, totalmente inspirado nessa informalidade do vinho. Isso em 2015, né? Em 2015. A gente está comentando aqui que, em outros episódios, né, a gente comentou, e inclusive na primeira temporada também, a gente falou que não só o vinho, mas o mundo todo se transformou muito nos últimos 10 anos, né? Mas o vinho brasileiro, principalmente, né? Toda a cadeia que envolve o vinho, né? Se mudou e para nossa felicidade mudou para melhor, né? Isso é muito importante. E como é que tá lá, Tayana? Você tem também umas experiências muito legais, né? Sim, em primeiro lugar eu queria dizer que eu tô bem feliz de estar com a Morgana, porque ouvindo ela, a Wine Garden foi uma grande inspiração também para nós, né? Então, é sempre bom a gente dizer de onde vêm as nossas inspirações, né? Então, a gente olhar pro vizinho, claro, né? São duas propostas de vinícolas diferentes, cada uma dentro da sua gama de clientes, mas a gente olhou para que eu disse, poxa, a gente também tem um espaço legal, vamos tentar trazer isso, né? A gente tá com um cardápio de garden também implantando, então olhando através da ideia que foi levada pela Miolo, porque realmente foi a pessoa que iniciou isso, né, no Vale dos Vinhedos, e a gente também quer ter essa experiência dentro da própria vinícola, porque aproveitando o que a Morgana disse, é muito bom tomar vinho sem tanta formalidade, né, sem tu estar ali acompanhando realmente a roupa, que as pessoas acham que o vinho merece, né, mas tá num momento descontraído, oferecer aquela experiência no momento de risos. Eu e o Douglas, a gente é muito jovem, a gente sente muito essa dificuldade de trazer as pessoas mais velhas para dentro do nosso espaço, justamente porque somos jovens, né? Então a gente parou e pensou, opa, por que a gente tá olhando para as pessoas mais velhas se a gente se comunica tão bem com o nosso público, claro, né? Com o público jovem. E aí a gente tá mudando até a pegada de rótulos, enfim, para conseguir realmente se comunicar, porque eu acho que isso é importante, né? A gente conseguir olhar para o nosso público e se comunicar com ele de uma forma diferente. Então, é o jovem que tá vindo, que tá buscando um momento de descontração, um vinho rosé, um vinho branco para tomar no gramado, principalmente no verão, né, que acho que é o nosso forte aqui. Então, tem sido uma experiência enriquecedora, porque mesmo tendo restaurante, né, o restaurante ele já traz essa formalidade. Sim, claro. Né, na hora de servir, o pessoal quer saber com o que harmoniza, ele quer uma apresentação do rótulo, ele quer que tu fale sobre aquele vinho. E que o pessoal, quando ele tá no gramado, não, ele só quer alguma coisa para degustar e brindar aquele momento com os amigos e descontrair. Então, isso tem sido revolucionário. Realmente. A harmonização é o espaço, é o momento, é o lugar, né? Os amigos, isso. Né? A companhia com quem você tá, tudo isso influencia muito, né? Você falou uma coisa interessante. Você falou que os jovens, né? E jovens, quando a gente está falando do vinho, talvez não sejam tão jovens, né? Assim, não estamos falando de 35. 18. Exato. Esse é o jovem para nós, porque hoje, infelizmente, a gente sabe que poder aquisitivo pro vinho, ele se torna um pouco mais caro do que tu tomar uma bebida, até às vezes destilada, né? Enfim, que tu tem mais acesso no mercado. O jovem consegue ter mais acesso a isso, e o vinho, ele ainda tem eu vejo por mim mesmo, como contei a história para vocês, né? A gente tem um recesso ali para começar até entender aquilo que tu tá tomando, né? Então, para nós, o jovem, eu acho que até ele é um 25 mais dentro do público do vinho, que ele já tá entendendo mais o que ele quer, né? Ele tá entendendo a comida, ele tá entendendo tudo ali ao redor dele, porque ele tá com mais tempo. Já passou também daquela fase de estudos, de outras coisas, tá mirando realmente os planos, e aí ele, poxa, quero um vinho para comemorar, quero um vinho para chegar em casa, né? Porque a gente diz que tem vinho para tudo, né? Um vinho para te tomar sozinho, um vinho para te tomar com os amigos. Então, é direcionar esse público jovem que a gente tá vendo que tá chegando para aquilo que ele gosta, para fazer ele entender, porque ele tem que provar, né? Então, a gente sempre começa ali pelos vinhos mais jovens e vai tentando encantar ele de alguma forma até através das histórias. Porque, às vezes, a gente sabe que muitas pessoas bebem o vinho pelas suas histórias, né? Claro. Lá no Wine Garden também o público é mais jovem?
O Garden, ele é bastante democrático, assim, vai muitas famílias, porque ele ele é muito dinâmico, né? E a gente faz muitas coisas diferentes lá. Então, a gente recebe, assim, desde famílias com crianças pequenas até pessoas com mais idade, assim, que estão curtindo, estão conhecendo a região, sabe? Param lá para tomar um vinho. Então, a gente sempre brinca, assim, que parece a praia, sabe? Um lugar democrático que tu vê de tudo, né? E a gente sempre busca também fazer eventos diferentes para atrair diferentes tipos de público, né? Mas eu acho que o que mais, assim, nos enche de orgulho é, de fato, quando tu vê esse jardim cheio de jovens que tu sabe que não estariam tomando vinho numa balada, por exemplo, ou, né, num barzinho. Provavelmente seria outra bebida, né, a escolha. E aí, sei lá, tu faz um showzinho ao vivo, a gente tem um evento que é muito legal, que é um evento de jazz e blues, que a gente faz no inverno. Então, assim, aquele jardim fica lotado, chega a ter 2.000 pessoas por dia, gente do Brasil inteiro, né, porque é época de férias, então vem gente do Brasil inteiro, e muitos jovens, todo mundo lá com a sua tacinha, com a sua garrafa de vinho, e isso é muito legal, né? Então, eu acho que aproxima, né, e desmistifica um pouco, aquele medo, às vezes, que as pessoas têm, né, de tomar vinho e passar vergonha, assim, né? Então, assim, eu gosto muito, assim, quando eu olho aquele jardim, assim, cheio de gente jovem, que eu sei que provavelmente em outro barzinho não estariam, o vinho não seria a bebida escolhida. Sim. Eu acho que é muito bacana isso. E é interessante a gente ver que, assim, como você falou, tem gente mais velha também, né? O vinho, o legal do vinho é isso, né? Que a gente pode ter vinhos para momentos mais sérios, não que esses momentos não sejam sérios, né? Mas a gente entendeu, né? A gente tem momentos mais descontraídos, a gente tem momentos, tem vinhos para o frio, tem vinhos para o calor, né? A gente tem, todos os momentos podem ser harmonizados com vinho. Mas aí me vem uma dúvida. Para esses eventos, aí pensando em lugares mais abertos ou até com pessoas mais jovens, vocês pensam em vinhos diferentes? Vocês, quando preparam, né, separam aí os vinhos que vocês querem oferecer, vocês dizem, esse vinho combina mais com esse momento ou não? Vocês servem tudo e quem está lá que escolhe? Não, no nosso caso, a gente faz uma seleção de vinhos por estação, né? Então, priorizando os espumantes e os vinhos brancos, né? No verão, na primavera. E, obviamente, os tintos, né? E tintos mais encorpados, assim, pro outono e pro inverno, né? Então, a gente vai selecionando vinhos de diferentes linhas, né? Da Miolo, que tem uma quantidade de rótulos, né? Vinhos diferentes, de diferentes regiões. Então, é sempre pensando um pouco no que a pessoa vai viver, porque o Vale dos Vinhedos, de fato, em cada estação, ele é muito diferente, né? Se você for no verão e for no inverno, dá para dizer quase que visitou duas paisagens diferentes. Duas paisagens diferentes. Então, sempre tem essa escolha de acordo, assim, com a estação, com o lugar, com as cores, né? Pra você visitar Miolo, tá tudo verde, tá tudo lindo, né? Uvas nos vinhedos, flores, aqueles lírios amarelos. Então, é tudo muito exuberante, né? Eu acho que, um espumante, um vinho branco, assim, aquilo convida. Se você for no outono, as folhas dos plátanos, dos vinhedos já estão mais amareladas, avermelhadas, né? Eu brinco muito com a Gabi, com a minha sócia, porque a gente fala que o Pinot Noir é o nosso vinho do outono. A gente chega lá e dá vontade de abrir um Pinot Noir, porque ele é isso, né? Ele tem ele combina com essa paleta de cores, de sensações que o outono e o inverno trazem, né? Então, é sempre pensando nisso que a gente faz a nossa seleção de vinhos, além dos drinks, né? Que a gente acha que tem tudo a ver, assim, com o jardim, com espumantes, com vinhos. Legal. A gente também faz a gente deixa a carta aberta, né? Se alguém, caso no verão, queira tomar algum outro vinho tinto, mas a gente sempre dá preferência para os mais frutados. Porque acaba que a gente não opta por não gelar os vinhos tintos, né? A gente ainda mantém nessa tradição de que o vinho, ele é a temperatura, o tinto, né? E aí acaba que o nosso verão, ele é bem rigoroso. E aí, às vezes, o vinho tinto, ele fica um pouco embebível nessa época do ano, né? O pessoal reclama, quero botar gelo no vinho, ou bota esse vinho gelar.
E aí vai contra algumas coisas que a gente preza, né? Então, a gente acaba induzindo o cliente um pouco, sim, a escolher os vinhos da sua estação, né? O espumante, principalmente. Como a Morgana disse, a gente também trabalha com a parte de drinks e utilizando o nosso espumante até para o pessoal conhecer quem fala, mas eu não gosto de espumante, e aí acaba optando por um drink nessa pegada, através dele acaba degustando, né, de certa forma o espumante, acaba gostando, aí depois leva, enfim, então tem toda essa questão de às vezes tu fazer a pessoa provar de alguma forma, para que ela seja induzida ao consumo, né. E outra questão que a gente também começou a trabalhar bastante foi o zero álcool. Eu vou ser bem sincera que eu também não era muito a favor. Mas hoje o público mais jovem, ele mudou muito, né? Eu digo da minha época, eu sou nova, mas assim, para a geração de hoje ainda tem uma bastante diferença do que a gente vivia e do que eles prezam hoje, né? Que é a questão, assim, de tudo ser muito saudável, né? Zero álcool. Então, a gente também fez essa adesão no nosso cardápio e tá tendo uma aceitação muito grande do público mais jovem. Tanto é que a gente tinha feito uma produção menor, e aí acabou. Estamos com 20 garrafas, vamos ver o que eu vou fazer esse verão. Todo mundo tá tendo zero álcool agora, né? E foi uma adaptação para esse ano, numa das palestras, inclusive parceria com o Concevites que eu participei, em que eu não tava querendo me aderir muito, mas tem que realmente, quando tu está inserido no meio, tem que ir atrás das coisas que as pessoas buscam, né? De que essa geração, ela tá vindo mais saudável, ela tá realmente buscando gardens e lugares pra festa deles, a confraternização ser durante o dia, né? Não ser mais na noite. Então, tu vai buscando uma forma de conseguir se conectar também com esse público, né? Porque hoje o público mais velho, ele é um consumidor ótimo pra vinho, até porque ele tem um poder aquisitivo muito maior. Porém, esse público um dia, infelizmente, ele vai desaparecer, né? Ele vai morrer. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que buscar alternativa para conseguir captar esse público jovem, que tá sendo isso, né? Tá sendo os drinks, tá sendo o zero álcool, entre outras coisas que a gente busca no mercado agora para realmente conseguir se conectar e trazer eles para dentro. Então, no Garden, eu tive bastante consumo da zero álcool, mas a gente faz o cliente escolher realmente aqueles vinhos da estação para ter uma combinação com a paisagem, né? Porque no inverno eu acho engraçado, eles eles querem muito saber o que é o plátano, né? Eu tive um cliente que ele disse, o que é essa árvore de cabeça para baixo? Olha. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Que legal. E aí eu disse, não, tu tem que vir no verão, então. Ele vai tá parecendo uma árvore, realmente. Então, são coisas legais que a gente tem no contato para poder dizer pro cliente, olha, vem no verão tomar um espumante e agora tenta tomar esse vinho que vai combinar mais, harmonizar, principalmente porque a gente recebe muito da nossa vinícola através do restaurante, né? Então, hoje eu digo 90% do nosso público vem através do restaurante e acaba conhecendo a vinícola porque ela é muito jovem ainda, né? Ela tem 7 anos, então perto de uma Miolo, com certeza, a gente ainda tem muito chão pela frente. Mas nada que a gente não precise dos grandes para nos espelhar, né? Com certeza, a gente tem, um ajuda o outro, com né? certeza. Tem zero álcool na Miolo também? Não, no Garden a gente faz drinks daí, né? Sem álcool, mas a Miolo não produz. Eu tomei, a última vez que eu tive lá no Garden, eu tomei um drink, eu tava tentando lembrar, mas eu não consigo lembrar qual foi o drink, mas eu adorei o drink que fizeram lá. Não sei, deve mudar também esses drinks, né? Imagino que eu também não vou te perguntar, porque você também provavelmente não vai lembrar, né? Não vou te colocar numa saia justa aqui, que já faz um tempinho, mas essa questão do drink, eu queria a opinião de vocês, porque pouquíssimos anos atrás, disseram que isso era uma onda, né, que viria, realmente veio uma onda, cresceu muito, mas isso, como é que tá? Estabilizou? Vocês acham que isso realmente veio para ficar? Como é que é? Ou é só uma ideia que passa? Acho que realmente veio para ficar. Eu sou uma consumidora muito... E hoje eu digo, efetivamente, eu bebo mais drinks até do que vinho. Claro, eu sempre opto por coisas que tenham espumante, né? Claro. Até porque a gente viaja e fica quer... mais criativo, né? Fica mais criativo. Tu quer levar aquilo pro teu espaço, né? Acho que
E, como a Morgana disse, a gente viajando abre muito, muito, muito a nossa cabeça e experimentando, vendo o que um faz, outro faz, tu consegue trazer aquilo pra dentro do teu espaço. Porque se pra ti foi uma experiência boa, com certeza vai ser pra outra pessoa também, né? Então, e eu percebo dentro do restaurante, pelo menos, que essa onda, ela não passou. Ela é mais efetiva no verão, com certeza. Mas ela continua numa crescente. A gente sente o mesmo, assim, é muito mais no verão, né, mas é isso, tu pode brincar um pouquinho mais, né, com os ingredientes, acho que é mais divertido, assim, né, o drink, né, ele tem essa pegada, né, do Da jardim, descontração, do final do dia, né, o pôr do sol. E provar sabores diferentes também, né? Porque você tem, a partir de um espumante, você consegue fazer vários sabores, exato. né? Claro que você pegar um espumante Brut, por exemplo, só pra gente ter pegar uma ideia. Ele tem o sabor, claro que a cada safra muda um pouquinho, a gente sabe, né, que isso tem, mas ele vai seguir uma linha, né? Vai ser muito próximo, muito parecido. Se você pegar aquele espumante Brut e for fazer drinks, você vai ter uma enormidade, uma quantidade muito grande de opções e sabores com aquilo, né? E as cores também, né? Acho que o drink, ele é muito visual, né? A gente vê isso no Garden, assim, sai um Aperol, por exemplo, né? Que é laranja, As assim, camadas, vibrante. Já pode começar a preparar vários, porque as pessoas enxergam. E elas querem. Aí querem, sabe? Vão pedindo. Então, eu acho que o drink, ele, além, né, dessa pegada, assim, mais criativa e divertida, de diversos sabores e tudo mais, ele é muito visual, né? Vocês acham que esse público é um público que, é um público que aceita, e também, se vocês fazem isso, esses eventos mais temáticos, buscam fazer eventos diferentes durante o ano, ou simplesmente ter um espaço mais descontraído, isso já resolve? Não, no nosso caso, no Garden, o espaço descontraído, o jardim, tá lá o ano inteiro, né? Com sol, com chuva, ali tá sempre lá. Então, a gente busca sempre fazer eventos para que as pessoas também tenham experiências diferentes, né? No Garden. Alguns são anuais, então, por exemplo, o Carnavale, né? Que já é um clássico nosso, a gente abriu um carnaval. E justamente pensando nesse público, quem viaja para o Vale dos Vinhedos no carnaval, certamente não é o público que está procurando o carnaval tradicional, né? Tem outros destinos, né? Então, a gente fez um carnaval, assim, mais rock and roll. E é um carnaval que começa às 11 da manhã e vai até às 11 da noite. Então, não é aquele carnaval que vira madrugada e tal. E sempre com shows ou de rock ou de MPB. Um pouco meio que pra quem tá fugindo, né? Do Tradicional, né? Carnaval tradicional. E deu super certo, assim. A gente tem esse festival de jazz e blues, que é no inverno também, que é super bacana. A gente faz almoços ao ar livre, às vezes, né, showzinho, DJ. Então, a gente sempre busca inserir eventos, já fizemos até cineminha ao ar livre. Legal. No verão a gente tem também, a Miolo faz a visita noturna, e aí tem um jantarzinho no Wine Garden, que fica aberto até às 21h30, nas sextas e sábados. Então, são eventos, assim, pontuais, pensando em trazer, às vezes, a mesma pessoa para ela ter uma experiência diferente. Claro. E atrair, né, obviamente, novos clientes, né, e para terem experiências no nosso espaço. Para poder, inclusive, ter novidade para contar, né? Senão você fala, já fui, né? É a mesma coisa, né? A gente também busca, claro que para nós movimenta bem mais no verão, né? Não tem o mesmo volume no inverno, até porque para nós o nosso gramado ele não colabora muito no inverno. E aí no verão, sim, a gente também busca trazer shows ao vivo, também sempre buscando essa pegada da MPB, porque o público que vem pro Vale dos Vinhedos, ele é mais seletivo, né? Então ele tá realmente buscando um descanso, mesmo ali no agito, né? Ele tá buscando um descanso. E a gente faz alguns eventos também pontuais. A gente começou a fazer algumas sunsets. Não são eventos que eu vou dizer que é a minha cara, mas são eventos que é a cara do público que nos procura, né? Esse público jovem, enfim. Então a gente faz algumas sunsets, mas também sempre começando mais cedinho. O evento sempre em torno de 2h30, para ele terminar entre 9h e 9h30 no máximo, né? Até para não exceder
é muito o horário de todo mundo. E geralmente nos domingos também. A gente fez esse ano, que foi bem legal também, a festa São João, então a gente fez bem temática. Que legal. Bem temática, e oferecendo quentão, né, com vinho, enfim. Mas sempre focando, tentando direcionar o público pro vinho, né, fazendo bolos, enfim, outros confeitos que a gente fez decorados com a questão unindo a junção do São João com a vinícola, né. E foi um abridor de portas também para nós, né? Trouxe muitas pessoas diferentes que não nos conheciam, até mesmo da região, que para nós, hoje, o nosso foco, ele não fica tão regional, ele foca bastante no turista, né? Bastante no público que vem de fora, pela questão, acho que até de cultural, assim, né? O pessoal acaba ficando mais restrito ao Vale dos Vinhedos. Eles têm uma visão, às vezes, até de que a coisa é um pouco mais cara, e às vezes não é isso, né? É realmente uma experiência, né? Então, ela tem sempre um valor agregado maior do que outra experiência que talvez tu vá viver ali mais próximo de ti. Porque a gente precisa buscar decoração, a gente busca bandas boas, a gente se entrega realmente para fazer aquele evento, né? Então, eu até brinquei, uma amiga, eu fiz um arco enorme com 20 chapéus de São João, né? Eu disse pra ela, não sabe quantas colas fiquei no dedo pra fazer aquele arco, né? Então, a gente realmente entrega o evento da melhor forma. E aí, é legal, né? Porque o turista que vem esse ano, ele vem o ano que vem. Se ele pode, ele vem. E se ele não vem, ele indica. Então, acho que isso é o que mais conta pra nós, né? Marca bastante, né? Marca. Ou ele viu a gente em alguma feira, né? Ou em algum lugar e ele vem. Porque a gente sempre leva, mesmo indo às vezes só com a vinícola, a gente leva o restaurante e procura divulgar junto. Porque, querendo ou não, hoje foi através dele, né? Que a gente conseguiu um público maior para a vinícola, né? Então, é legal saber que o cliente fica com aquilo marcado, né? Que ele teve uma experiência boa e ele vai retornar. Agora, claro que a gente está falando aqui com duas pessoas que estão inseridas numa região enoturística, né? A experiência de vocês é, obviamente, das pessoas que vêm para cá, né? Como você disse, Morgana, do Brasil todo, né? Não tenho dúvida que é conhecido e reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, né? Mas eu queria também destacar um fenômeno, aliás, um ótimo fenômeno, que são os wine bars, que estão começando a aumentar, já existem há alguns anos, mas estão começando a aumentar, principalmente nas cidades grandes, né? Mas também a gente vê em cidades menores, em estados também que até nem tem tanta tradição de vinho, estão abrindo, porque normalmente, né, os vinhos eram servidos em restaurantes, né, como a gente falou, num ambiente um pouco mais formal, né? Mas a gente está vendo também muitos wine bars sendo abertos, né? A cidade de São Paulo é uma cidade que está pipocando wine bar para todo quanto é lado, né? Como eu disse, eu acho que é um fenômeno muito bom, tenho certeza que vocês também acham, né? Agora, o que eu queria era aproveitar o conhecimento, a experiência de vocês, e queria saber se vocês têm alguma dica, alguma sugestão, ou algum conselho, talvez, né? Para o pessoal que está querendo começar a fazer esses wine bars, porque, como eu disse, São Paulo tem um monte já, né? Não que não caiba, cabe muito mais ainda, mas tem muitas cidades no Brasil todo, e a gente tem uma audiência no Brasil todo aqui, que talvez alguém esteja lá pensando, pô, será que vale a pena eu começar? Porque será que não é um negócio muito fechado, muito nichado, né? O que vocês acham? Vale a pena? Não vale? O que... Nós arriscamos, né? É verdade. O começo não é fácil. Vocês são suspeitos pra dizer, né? Não vamos mentir, o começo não é fácil. Que até tu achar um cliente, tu entender... Primeiro tem que entender o nicho que tu quer atingir, eu acho que isso é bem importante. Porque dentro do mundo do vinho tu vai ter N pessoas, né? Pra atingir... Não que a wine ali ela não possa, né? Mas tem que focar e realmente saber o que tu quer entregar para esse cliente final. E o começo, ele é um pouco difícil, pelo menos para nós foi, porque a gente não é uma vinícola grande, né? Então, o comecinho, ele dá um desânimo, tu patina um pouquinho, mas acho que viajar, conhecer outros negócios é importante, né? Por mais que se a pessoa tiver uma oportunidade, ela busque isso e vá conhecer pessoalmente a experiência, como aquilo é ofertado, de que forma é ofertado,
conhecer a carta de vinho de outros lugares também é importante, né? Pra te ver se aquilo tem realmente uma vazão, aquilo que tu tá pensando tá dentro, tá sendo coerente. E claro, uma coisa diferente, com certeza, sempre vai ter o seu sucesso. Porque como a Morgana é o exemplo disso, né? Ela iniciou o Garden e teve sucesso, e aí nós, todo mundo replicamos, né? Então, de fato, tu consolidar a tua ideia e buscar as referências para aquilo dar certo. Dá trabalho, mas é gratificante depois. Eu acho que empreender, né, em qualquer ramo, né, é cruel, assim, é brutal. Mas eu acho que quem tem, né, essa veia empreendedora, ela vai achar o caminho, né? Ela não se importa com o trabalho, né, duro que tem que fazer. E eu acho que sim, no início é mais, mas é contínuo, né? É sempre, é incessante. Então, no Wine Garden, a gente sempre pensou assim, desde a abertura do Wine Garden até hoje, o que a gente vai fazer, que experiência que a gente vai oferecer, foi sempre pensando assim, o que é a nossa cara, assim, mas nossa, sabe, minha e da Gabriela, assim, o que a gente gosta, o que nos representa, o que a gente gostaria de viver num lugar assim. Então, tudo que tem lá, inclusive assim no cardápio, receitas de família, de coisas que a gente gosta de fazer em casa, com os amigos, né, e é trazer isso para compartilhar, porque é algo muito especial pra gente. Então, assim, o tipo de música que toca, nós fazemos a playlist, assim, e eu acho que ser genuíno é o principal, sabe? É realmente entender, obviamente, né, o mercado, o negócio, se cercar de pessoas competentes, mas ser genuíno, assim, saber que quer empreender e saber o que tu quer compartilhar, né? O que tu quer oferecer. A gente sempre fez as nossas experiências muito, assim, sabe, de coração, assim. Aquilo que vocês gostariam de viver, né? O que a gente quer ouvir, o que a gente quer viver, o que a gente quer comer, que vinhos que a gente gostaria de beber aqui, sabe? E vai testando, às vezes, bom, não tem tanta aderência, vai trocando, claro. Mas eu acho que tem que ser genuíno e tem que ser... O negócio, ele tem que ter a sua verdade, a sua história. Porque eu acho que quando alguém tenta só copiar e colar alguma coisa assim que deu certo, ela não perpetua, né? E também acho que ela não dá orgulho, né? Eu acho que para quem é empreendedora, né, gosta de olhar pro seu negócio e pensar, nossa, eu construí isso, eu tive essa ideia, isso foi legal. Tem a minha cara, né? Tem a minha cara. E todo mundo se inspira, né, em algum lugar. E isso é muito legal, né? Vamos lá, ninguém tá inventando nada. Algo totalmente diferente. Novo, Então, eu acho que essa autenticidade, a veracidade da história que vai contar, sabe? Né, tu falou quem tá abrindo um wine bar. Bom, que tipo de vinho que eu quero oferecer, sabe? Eu quero ser democrático, ter vinhos baratos, vinhos caros. Eu quero, sei lá, um lugar mais sofisticado, só com rótulos mega especiais. Sabe? Começa a te fazer essas perguntas pra saber depois, bom, isso é um plano de negócios, e aí tu vai ver o que claro. o que rola, o que não. Mas acho que nós ficamos 2 anos nesse... Planejamento. 2 anos no planejamento. Sabe? Quebrando cabeça mesmo, assim, o quê? A gente quer, mas o quê? E voltava, saía. Fazia cursos de empreendedorismo e viajava, ia pra São Paulo, né? Eu queria uma loja que nem essa. São Paulo é onde todo mundo quer. Ia pensar, bom, não sei, Aí voltava, não, mas uma loja que nem essa, a gente não tem orçamento agora. Então, onde é que a gente começa? E aí foi justamente isso. Mas acho que, né, a Miolo já é uma vinícola grande, imponente, ela já tem a área de enoturismo. O que a gente pode trazer que vai ser muito legal, assim, sem um investimento muito alto, porque a gente não tinha. Claro. Mas que seria legal ter aqui, complementaria todo o espaço, a experiência, né? A experiência, né? E aí surgiu o Wine Garden. Então, assim, né, às vezes as pessoas acham, tá bom, começaram lá era um ônibus, era um food truck, né, na época, e umas mesinhas assim.
E ok, mas não, a gente tinha uma arquiteta que foi a Vanja, que nos ajudou a escolher as almofadas, as cores. Então, tudo foi muito pensado, sabe? Não foi assim, vamos ver no que vai dar. Sim, claro. Eu acho que um ponto muito importante que vocês estão falando, e isso, na verdade, isso serve até para outros negócios, né? Mas estamos falando de bares, de vinhos, né? É essa autenticidade. A gente tem aqui 2 empreendedoras com 2 empreendimentos que têm o mesmo tipo de serviço, mas que são estilos diferentes. E não tem um melhor e não tem um pior. Não. Né? Uma pessoa pode se identificar mais com o seu, outra pode se identificar... Ou outra pode se identificar com os dois, né? Momentos diferentes. Em momentos diferentes, exatamente. Mas essa autenticidade é muito importante, né? Porque senão você vira a cópia do outro, né? Exatamente. Quem é você? Eu sou a cópia... Não, isso não é legal, né? Região, né? Tem, todo mundo igual, todo mundo com o mesmo restaurante, todo mundo com o mesmo tipo de wine bar, né? Isso não engrandece, né? Uma região. Acho que a diversidade, ela é fundamental. Não, muito interessante, porque esse, como eu disse, né? Não sei nem se é um boom, mas a gente está vendo nascer muitas iniciativas desse tipo, né? E é claro que alguns vão prosperar, outros não vão, isso é normal em todos os negócios também, Da né? vida. De todos os tipos, todos os ramos, né, de produtivos, isso vai acontecer. Mas é importante que as pessoas pensem bem, né? Achei muito legal, né, que você falou, Morgana, que vocês ficaram 2 anos. A Tayana também falou que você ficou um tempão, né, conversando, pensando. Eu não queria. Eu não quero empreender. Exato. Não você quero contou empreender. pra gente aí que você tinha um outro eu negócio. tinha outro né? negócio. A gente sempre fala, né? O CLT é diferente. A gente tem não é todo mundo, mas enfim, tu tem mais ou menos compromisso da segunda a sexta ali, né? E o empreendedor, ele... Gente, eu não durmo às vezes, Não dá, né? Pensando. Imagina você fechar o wine bar no sábado e domingo. Não tem como, né? Aí não Quando dá, o né? funcionário pede pra fechar no sábado e no domingo, Não não tem tem jeito. como, porque eu dou folga na terça e na quarta, eu não fecho sábado e domingo. Aí não, né? Mas é gratificante isso que a Morgana falou. É muito legal olhar pra trás e tu ver o teu ponto de início e ver onde tu tá chegando hoje e ainda aonde tu pode chegar. Quantas coisas boas tu pode ainda oferecer pro público, porque eu acho que isso é muito satisfatório. Vai impulsionando, né? As pequenas conquistas. Sim, as pessoas elogiando, as pessoas vendo, te mandando parabéns, ou as pessoas vindo, agradecendo aquele serviço. E às vezes tu não tá nem no teu melhor dia pra oferecer o serviço, mas tu tá ali e a pessoa te faz um elogio. A gente participou da FenaChamp em Garibaldi e a gente tava no meio das vinícolas grandes, né? E nós pequenininhos. E a minha intenção foi, quando eu entrei ali nessa feira, eu quero oferecer algo diferente, né? Porque eu sou pequena, minha produção é diferente, então eu nunca vou conseguir competir com algumas coisas, que é exportar, não é a minha ideia, enfim. Mas eu quero que as pessoas aqui da região, elas provem e elas me conheçam, né? Conheçam a nossa vinícola. E foi muito, muito legal saber, assim, que as pessoas gostaram daquilo e que fizeram elas vir até o restaurante, vieram até a vinícola. Então, eu acho que isso é a parte mais gratificante do empreender, é tu ver as pessoas gostando daquilo que tu tá oferecendo. Não tem uma palavra pra descrever essa sensação. É incrível. Com certeza. Bom, a gente poderia ficar falando horas aqui sobre isso. Eu já tô ficando com uma vontade enorme de ir nesses lugares, porque a gente tá aqui gravando, mas a vontade é estar lá, tomando um vinho ao ar livre, né? Mas a gente tem, eu vou explicar para vocês, a gente tem um joguinho que a gente faz aqui, que é o ping-pong. Eu tenho 4 perguntas para vocês, faço a mesma pergunta para as duas, vocês me devolvem essa pergunta, tá bom? Vai se preparando, vocês não sabem, não sabem o que eu vou perguntar, mas se prepara aí. Enquanto isso, eu quero te convidar, você que está vendo a gente aí, na tela você tem um QR Code. Esse QR Code, se você apontar o seu celular, você vai poder seguir o Concevites nas redes sociais. E aí você pode mandar sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta, seu elogio, você pode elogiar o nosso podcast aqui, pode elogiar as nossas convidadas, pode fazer
fazer, isso que a gente vai ficar muito feliz. E sabendo que as perguntas que você manda, a gente vai responder, a gente vai buscar os profissionais, as pessoas que estão com a gente aqui, para que elas possam responder para você. E você também acompanha as outras publicações que virão depois. Sempre lembrando que a gente está terminando esse podcast, essa segunda temporada, mas tem a primeira também. Foram 10 episódios, são temas completamente diferentes, então você tem 20 temas para assistir aí, é muita coisa, muito conhecimento legal para você. Então vamos começar nosso ping-pong? Estão prontas? Vamos lá. Vamos aqui da minha esquerda para a direita, então primeiro Morgana, depois Tayana. A primeira pergunta é, um vinho brasileiro? Eu vou falar o lote 43, porque é um vinho muito significativo, ele é um legado da família Miolo, é um vinho ícone. O lote 43 é o lote, a propriedade de terras que o meu bisavô, onde ele plantou as primeiras videiras, né, quando chegou da Itália, e então é uma homenagem ao nosso patriarca, e é um vinho que ele representa o Brasil em outros mercados internacionais, então por isso ele é a minha escolha. Show. Tayana? Eu vou escolher o Cabernet Franc, da nossa linha 1891. E essa linha leva esse nome de 1891, porque foi o ano da chegada da família do meu noivo no Brasil. Então, a história do rótulo, né, ela conta a história da família. Essa linha de 1891 são 4 rótulos, desde a chegada com o navio até a colheita da uva, né? Então, retrata toda essa história da família. E o Cabernet Franc, ele também foi eleito o melhor Cabernet Franc do Brasil 2023-2024. E ele abre muitas portas para nós, através das pessoas que provam ele. E a gente entrou em muitos restaurantes através dele, né? Em feiras que o Concevites também nos apoiou. Então, ele está sendo o porta de entrada para muitos lugares para nós. Tem uma grande importância. Maravilha. Segunda pergunta, então. O que nunca pode faltar ao lado de uma taça? Eu acho que uma intenção. Uma intenção, né? Quando a gente vai tomar um vinho, né? Abrir um vinho, sempre tem um motivo, né? E eu acho que essa intenção, assim, acho que é uma... Show. é fundamental. Eu ia dizer que não precisa de uma intenção, mas a minha intenção sempre tem. Eu acho que realmente é isso que a Morgana falou, não pode faltar a intenção, porque ontem mesmo eu abri uma espumante, porque eu só queria tomar uma espumante, eu não queria mais pensar em nada enquanto eu tava tomando aquela espumante, mas eu tinha uma intenção, que era não pensar em nada, né? E cumpriu. E cumpri. Eu tomei uma garrafa antes do meu noivo chegar, ele ainda achou estranho, porque eu geralmente tomo só uma taça, então vocês imaginem quanta intenção eu tinha de não pensar nada. Agora uma polêmica, hein? Gelo no vinho, tá liberado ou é pecado? Eu adoro. Eu gosto muito. Eu acho que tem o seu momento. Por exemplo, se eu, sei lá, trouxer uma garrafa de vinho de uma viagem, né, de um rótulo que eu comprei numa vinícola, que eu quero conhecer, ou de uma loja, eu não vou colocar gelo nesse vinho. Mas, assim... sei lá, assistindo um filme, né? Ou, vou abrir um vinho, assim, só pra relaxar. Eu gosto do gelo, tanto no branco quanto no tinto. Eu uso bastante. Lá vai a engenheira contra. Desculpa, Morgana. A minha parte química, ela não... Não deixa. Não deixa. Não deixa, porque eu já começo essa discussão com vários clientes. Não, já tá certinho ali, tá redondinho. Como é que tu vai colocar gelo no meu vinho? Mas eu acho que é uma escolha, né? Uma escolha de cada um, e realmente. Eu acho que o gelo ou não, ele é daquilo que a pessoa gosta de tomar, né? Então, eu não gosto porque eu sou muito técnica, né? Não aceito, pra mim é uma coisa química, já tá fechada. Mas se a pessoa gosta e o vinho se torna do paladar dela daquela forma, eu acho que ele tem que colocar, né? Não é uma ou outra pessoa que vai dizer que aquilo tá certo ou tá errado. Claro. E para finalizar o nosso ping-pong, o que merece um brinde com vinho brasileiro? Eu acho que o próprio vinho brasileiro, né? Que tá construindo a sua história, descobrindo sua identidade, tá cada vez melhor, né? Novas regiões, novas vinícolas, novas uvas. Eu acho que merece um brinde. O reconhecimento que o vinho brasileiro tá tendo, ele realmente
ele merece, acho que os produtores, viticultores, enólogos, todo mundo que está escrevendo essa história do vinho para ele se alavancar fora do Brasil, né? Porque a gente recebe muito vinho, né? E eu acho que é importante a gente comemorar a história que a gente também está escrevendo dentro do nosso mundo e levar ele para outros mundos, porque o nosso vinho é muito bom, né? Não é só o que vem de fora. As pessoas têm que mudar um pouquinho isso, porque o que está aqui dentro é incrível, é muito bom. Então, o nosso vinho, com certeza, ele merece um grande brinde. Muito bom. Bom, quero agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês aqui com a gente. Foi um papo muito gostoso. A gente, certamente, as pessoas aprenderam muito. Não tenho dúvida que ficaram com vontade. Quem não conhece o espaço de vocês já ficou com vontade de ir. Eu mesmo fiquei com vontade de ir para lá agora, terminar. Tá perto, né, Morgana? Já que a gente tá pertinho aqui, né? Tá na hora, seria uma boa. Muito obrigado pela participação de vocês e a gente espera que vocês estejam mais vezes com a gente aqui. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, prazer estar aqui. E com isso, a gente termina a nossa segunda temporada do podcast Vai de Vinho Brasileiro. Você, como eu já disse, se você perdeu algum dos nossos episódios, não se preocupe, fica tudo gravado, você pode voltar, só você assinar. Aliás, eu já te recomendo, assine o canal do Concevits, aí você vai poder assistir não só o podcast, mas também outras publicações que venham por aí. Então, tem essa segunda temporada que a gente falou de bares de vinhos, a gente falou sobre vinho e saúde, vinho orgânico, biodinâmico, a gente falou sobre a OIV. Se você não sabe o que é a OIV, você pode assistir, tem um episódio falando, é muito importante. A OIV, o Brasil está representando muito bem o vinho no mundo todo, ou seja, tem temas muito legais, sempre com convidados, como você viu, convidados de autoconhecimento, né, que podem ajudar a enriquecer demais o teu conhecimento sobre vinho. Então, a gente encerra agora a nossa segunda temporada e quem sabe, né, se vocês pedirem muito, a gente faz a nossa terceira temporada. Mas certamente você pode voltar a assistir aí a primeira e a segunda. Vai ser um prazer ter você com a gente, mandando suas dúvidas, suas perguntas, porque você ajuda a fazer essa audiência aqui, ajuda a melhorar o consumo e o conhecimento sobre vinho no Brasil. Então, obrigado a todos vocês e a gente se vê em breve. Beba com moderação.